Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Lionel Messi não teve apenas um auge na sua carreira, ele teve vários. De jovem prodígio no Barcelona sob Guardiola, ao líder do trio MSN em 2015, passando por uma versão mais solitária, mas incrivelmente eficiente em 2019, até chegar ao auge mais doce de todos, a Copa do Mundo de 2022. Mas afinal, em qual desses momentos vimos o verdadeiro auge de Lionel Messi? É o que vamos descobrir hoje. Bom, o ano era 2008 e o Barcelona vivia um momento de transição. Ronaldinho, ídolo máximo e símbolo de uma geração, deixava o clube após anos mágicos. A camisa 10, tão pesada e lendária, precisava de um novo dono. E foi entregue a um jovem argentino de apenas 21 anos que já encantava o mundo com dribles curtos, gols improváveis e uma ousadia que parecia não ter limite. Lionel Messi assumia de vez o protagonismo. Naquele mesmo ano, um outro personagem mudaria para sempre a trajetória do clube: Pep Guardiola. Foi nesse cenário que nasceu a temporada de 8-9, um dos marcos da história do futebol moderno. Guardiola enxergou em Messi algo além de um ponta-direito que cortava para dentro. Decidiu transformá-lo em falso 9, um atacante que não se limitava a esperar a bola na área, mas que recuava para organizar o jogo, atraía a marcação e abria espaços para a infiltração de Henry, Eto'o e companhia. A mudança parecia arriscada, mas os resultados foram imediatos. Messi não apenas brilhou como artilheiro, mas se tornou o motor criativo do time. Na Champions League, terminou como artilheiro com 9 gols, incluindo um gol de cabeça antológico na grande final contra o Manchester United. Um detalhe que a história jamais esqueceria: do outro lado estava Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo e grande rival já nessa época. O duelo era um verdadeiro tira-teima e Messi não apenas venceu, como foi decisivo. O Barça triunfou por 2-0, conquistando a Europa e consolidando Messi como a nova referência do futebol mundial. Aquela temporada terminou de forma mágica. O Barcelona conquistou a tríplice coroa inédita: Copa do Rei, La Liga e a Champions League. E Messi, claro, foi o maestro da orquestra, o símbolo de uma equipe que começava a ser considerada uma das maiores de todos os tempos. No fim de 2009, o reconhecimento individual veio. No dia 1º de dezembro, Messi recebeu o Ballon d'Or, concedido pela France Football ao melhor jogador do mundo. Foi a sua primeira bola de ouro, a primeira de muitas. Pouco depois, também seria eleito pela FIFA como o melhor do planeta. Naquele ano, Messi acumulou nada menos que 6 títulos com o Barcelona: Copa do Rei, La Liga, Champions League, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes, além de prêmios individuais tão importantes quanto. Até então, era o melhor ano da sua carreira. Porém, o que parecia o auge ainda estava longe de terminar. Entre 2009 e 2012, Messi viveu uma sequência histórica. Venceu 4 vezes consecutivas o prêmio de melhor do mundo, algo nunca visto até então. Cada temporada parecia trazer novos feitos, novas marcas e novos recordes. Em 2011, por exemplo, o Barcelona voltou a conquistar a Champions League novamente contra o Manchester United. E mais uma vez Messi brilhou em Wembley, marcando um golaço de fora da área. Aquele jogo é considerado por muitos como a apresentação definitiva do Barça de Guardiola, o ápice do futebol coletivo, com Messi no centro absoluto. E então veio 2012, o ano em que o argentino quebrou todas as fronteiras do possível. Foram 91 gols marcados em um único ano, um recorde absoluto na história do futebol até hoje. Nenhum outro jogador havia se aproximado de tal feito contando gols oficiais. Era como se cada jogo fosse uma oportunidade para criar uma nova obra-prima, um novo número para desafiar a lógica. Sob o comando de Guardiola, Messi acumulou estatísticas fora da realidade. Foram 211 gols em 219 jogos, além de 83 assistências. Foram 159 vitórias e 14 títulos conquistados. Entre eles, 2 Champions League, 2 Mundiais de Clubes e 3 campeonatos espanhóis. Porém, além dos números, o que impressionava era a sensação de que Messi havia redefinido o que significava ser um jogador de futebol. Ele não era apenas um driblador, nem apenas um artilheiro. Era tudo ao mesmo tempo: criador, finalizador, líder silencioso e o símbolo de uma era.
Entre 2008 e 2012, Messi viveu o que muitos consideram o seu primeiro grande auge, um período em que a combinação entre talento individual e a genialidade coletiva atingiu o máximo. Sob o comando de Guardiola, ele se transformou de promessa em lenda, de jovem prodígio em mito absoluto, e o futebol nunca mais foi o mesmo. Depois de 4 anos mágicos vivendo sob o comando de Guardiola, o Barcelona passou por uma fase turbulenta. Porém, em maio de 2014, o clube decidiu apostar em Luís Henrique, outro filho da casa, que carregava uma mentalidade de disciplina, intensidade e um futebol mais vertical. Era um momento de recomeço, e com Messi, Neymar e o recém-contratado Luís Suárez, nascia o famoso trio MSN, que mudaria completamente o destino do clube. Porém, antes de falar da parceria, é preciso fazer um destaque. Aquele Messi de 14 e 15 talvez tenha sido a versão mais completa do jogador em toda a sua carreira. Fisicamente ele estava no auge, mais forte, mais rápido, mais resistente. E tecnicamente já não havia o que discutir, ele já era considerado por muitos o melhor da história. No entanto, o que mais impressionava era a maturidade com que Messi conduzia os jogos. Ele não era apenas o finalizador, tampouco apenas o driblador ou garçom. Era todas essas coisas ao mesmo tempo e no mais alto nível possível. No Campeonato Espanhol, terminou como vice-artilheiro com 43 gols, mas também foi o maior garçom do campeonato com 18 assistências. Ao todo, somando todas as competições, disputou 57 jogos, marcou 58 gols e deu 31 assistências, números inacreditáveis. Ou seja, uma participação direta em 89 gols em apenas uma temporada. Esses números já seriam extraordinários por si só, mas ganham ainda mais peso quando lembramos que Messi dividia o ataque com Neymar e Suárez, dois gigantes que também tiveram anos espetaculares. Porém, o argentino não era apenas números, ele também era o cérebro. Foi o jogador com 131 passes chaves ao longo da temporada, criou 48 grandes chances e foi eleito melhor em campo em nada menos que 34 partidas. A cada jogo, parecia que ele decidia quando acelerar, quando recuar, quando driblar e quando passar a bola. Era o maestro de uma orquestra que tocava em ritmo perfeito. Na Champions League, Messi viveu uma das suas grandes noites. Foi o artilheiro da competição com 10 gols, dividindo o posto com Cristiano Ronaldo e Neymar. Mas além disso, ficou marcado por atuações memoráveis. A semifinal contra o Bayern de Munique, por exemplo, é lembrada até hoje. Naquela partida, Messi marcou 2 gols, incluindo aquele em que deixou Boateng caído no gramado antes de encobrir Manuel Neuer com uma frieza que só os gênios possuem. Foi o símbolo de uma temporada em que ele parecia simplesmente intocável. No fim, o Barcelona de Luís Henrique conquistou a tríplice coroa, La Liga, Copa do Rei e Champions League. E Messi foi sem dúvidas o grande responsável por isso. Não só pelos números, mas pela maneira como fazia o time jogar. Era o cérebro, o coração e ao mesmo tempo a principal arma do Barcelona. Essa versão de 14-15 se destacou justamente por sua completude. Ele já não era mais apenas o jovem explosivo dos tempos de Guardiola, nem apenas o driblador imparável que precisava da bola o tempo todo nos pés. Ele havia se tornado um jogador maduro, consciente, que sabia escolher os momentos certos. Era capaz de recuar até o meio-campo para organizar a saída de bola e segundos depois aparecer dentro da área para finalizar. A conexão com Neymar e Suárez, o trio MSN, foi outro fator determinante. Os três juntos formaram talvez o ataque mais devastador da história do futebol moderno. E mesmo dividindo os holofotes, Messi conseguiu brilhar ainda mais. Ele não apenas marcou gols, mas também potencializou os companheiros, servindo-os constantemente e criando espaço para que eles pudessem decidir também. Dessa forma, ao fim da temporada não houve dúvidas. Messi foi eleito pela 5ª vez na carreira o melhor jogador do mundo, e muitos consideram essa versão como a mais perfeita de todas, porque ele reuniu o melhor dos dois mundos. Ainda tinha explosão física para decidir em arrancadas, mas já possuía maturidade e inteligência para ser um criador de jogadas em escala global. Se no período com Guardiola ele havia se tornado um mito, em 14-15 ele se transformou em uma máquina absoluta, capaz de fazer tudo em campo no mais alto nível. Bom, a temporada 18-19 ficará marcada na memória de qualquer torcedor do Barcelona.
não apenas pelos altos e baixos coletivos, mas principalmente por causa de Lionel Messi. Se nos anos anteriores ele já era o motor e o cérebro do time, naquele período se transformou em praticamente o único pilar capaz de sustentar um elenco em queda. O Barça ainda era competitivo, claro, ainda ganhava títulos, mas a magia que antes era compartilhada com nomes como Xavi, Iniesta e até Neymar, agora parecia depender exclusivamente da genialidade do argentino. Desde o início da temporada ficou claro que Messi teria de assumir uma carga ainda maior. O time mostrava fragilidades, um elenco menos inspirado e uma defesa que já não oferecia a mesma segurança de antes. Mesmo assim, ele não se abalou. Pelo contrário, parecia disposto a elevar o nível do seu futebol para compensar as deficiências coletivas. E foi exatamente isso que aconteceu. No Campeonato Espanhol, Messi foi imparável. Artilheiro isolado, conquistou mais uma vez o prêmio Pichichi com uma regularidade impressionante. A sua capacidade de decisão era tamanha que muitas partidas se resumiam a um roteiro conhecido. Barcelona com dificuldades, Messi assumindo a responsabilidade e resolvendo, ora com gol, ora com assistência, ora com uma jogada que desmontava toda a defesa adversária. Ao fim do campeonato, os seus números eram dignos de videogame. 36 gols e 13 assistências, mais uma chuteira de ouro da Europa, a sexta da sua carreira. Nenhum outro jogador no continente conseguiu se aproximar de seu impacto. Porém, se na Liga Espanhola Messi já parecia inalcançável, foi na Champions League que ele mostrou a sua versão mais assustadora. Foram 12 gols em 10 jogos. Só que Messi não era apenas um finalizador, ele era também o principal criador de jogadas, o responsável por iniciar ataques, atrair marcações e abrir espaços. A campanha europeia teve o seu ponto alto nas semifinais contra o Liverpool, especialmente no jogo de ida, no Camp Nou. Aquele dia foi um espetáculo particular do camisa 10. Ele marcou 2 gols, sendo um deles uma cobrança de falta que já nasceu lendária. A bola parecia teleguiada, viajando em curva perfeita até o ângulo de Alisson. A explosão no Camp Nou foi de arrepiar. Os torcedores sabiam que estavam diante de algo especial. Uma versão de Messi que, mesmo aos 31 anos, seguia reinventando a si próprio. O Barcelona abriu 3-0 e parecia com um pé na final. No entanto, todos conhecem o desfecho. Em Anfield, o Barça desmoronou defensivamente e Messi, mesmo tentando de todas as formas, não conseguiu evitar a eliminação. Ainda assim, o que ficou daquela temporada não foi apenas essa dor da derrota, mas a sensação de que Messi havia alcançado um nível de eficiência nunca antes visto. Ele estava diferente, mais maduro, mais consciente das próprias limitações físicas. Já não era o mesmo garoto veloz que deixava 3 ou 4 para trás em arrancadas. Ao invés disso, ajustou seu estilo de jogo, explorando ao máximo o posicionamento inteligente, a leitura de espaços e a capacidade criativa. Messi havia se transformado em um jogador ainda mais completo. Quando precisava finalizar, estava no lugar certo, na hora certa. Quando precisava criar, usava sua visão de jogo para colocar os companheiros em condições praticamente perfeitas. E ainda havia outro detalhe, as suas cobranças de falta. Nessa temporada, Messi parece ter levado esse fundamento a um nível sobre-humano. Qualquer falta próxima à área se transformava em terror para os adversários. Defensores tremiam, goleiros ajustavam a barreira, mesmo sabendo que muitas vezes era inútil. Ele havia aperfeiçoado a arte da bola parada a um ponto quase científico. No total, Messi encerrou a temporada com 51 gols e 22 assistências em 50 partidas. Uma média absurda para qualquer jogador, ainda mais levando em conta que ele não tinha ao lado o mesmo apoio que outrora ofereciam Xavi, Iniesta ou Neymar. Era praticamente ele contra o mundo e ainda assim venceu muitas vezes. Conquistou a La Liga, levou o Barcelona até a semifinal da Champions e terminou coroado com a sua 6ª chuteira de ouro e a 6ª bola de ouro. Muitos analistas e torcedores acreditam que o Messi dessa temporada, 18-19, foi o Messi mais completo da história. Um jogador que, mesmo mais lento, mais maduro e aparentemente mais solitário, conseguiu carregar um time inteiro nas costas. Ele não tinha a exuberância física dos anos anteriores, mas compensava com inteligência, eficiência e uma precisão quase cruel. Talvez por isso, para muitos, essa tenha sido a versão mais impressionante do camisa 10.
não apenas o artista, mas também o líder que se recusava a deixar o Barcelona afundar. E por fim, se todos os auges anteriores moldaram Lionel Messi como um gênio do futebol, foi em 2022 que ele se transformou verdadeiramente em uma lenda imortal. Aos 35 anos, já mais lento, mais frágil fisicamente e vivendo uma fase de carreira longe do brilho coletivo do Barcelona, ele encontrou no Qatar a consagração que faltava. Não era apenas mais uma temporada brilhante, mas um momento que mudaria para sempre a forma como o mundo enxergaria o seu legado. A Copa do Mundo sempre foi um fantasma na trajetória do argentino. Em 2006, surgiu jovem demais. Em 2010, se perdeu em um time sem identidade. Em 2014, chegou muito perto, na final, mas viu o título escapar diante da Alemanha no Maracanã. E em 2018, caiu cedo num ciclo de turbulência e frustrações. Quando desembarcou no Qatar em 2022, parecia que aquela seria a última oportunidade, a última chance de alcançar o único troféu que ainda o separava dos imortais absolutos. E Messi não apenas jogou a Copa do Mundo, ele colocou no bolso. Foram 7 gols e 3 assistências em 7 jogos, a liderança de um capitão que sabia que o tempo estava contra ele. Contra a Austrália nas oitavas, deixou para trás Maradona, tornando-se o maior artilheiro argentino em Copas. Contra a Croácia nas semifinais, destruiu a defesa adversária com uma jogada antológica sobre Gvardiol, até então o melhor zagueiro da competição, nos lembrando que a sua genialidade permanecia intacta. Na final contra a França, um dos maiores jogos de todos os tempos, Messi foi o protagonista absoluto, fez gol no tempo normal, fez gol na prorrogação e ainda converteu seu pênalti na disputa final. O mundo assistia incrédulo à resistência de um gênio que se recusava a ser derrotado pelo destino. A Argentina venceu nos pênaltis e pela primeira vez desde 1986 levantou a taça do Mundial. Messi segurava o troféu mais desejado de todos. E junto com a taça vieram os recordes. Messi chegou a 13 gols em Copas do Mundo, ultrapassando Pelé e Batistuta. Tornou-se o único jogador a dar assistências em 5 mundiais diferentes. Foi eleito o melhor jogador da Copa pela segunda vez na história, um feito inédito. E também igualou Ronaldo Fenômeno e Klose como artilheiro de mais jogos distintos em Copas, somando 11 partidas em que balançou as redes. Era como se o torneio tivesse sido desenhado para ele, para que cada recorde fosse quebrado, cada estatística reescrita. E mais do que isso, para que no fim ele fosse coroado campeão do mundo. Messi, tantas vezes criticado na Argentina por não repetir a magia do Barcelona com a camisa albiceleste, finalmente conquistava o coração de todos, colocando-se lado a lado com Diego Maradona como um herói nacional. E o mais impressionante é que Messi venceu a Copa do Mundo já veterano, adaptado ao novo papel. Ele não era o garoto que decidia em dribles intermináveis, nem o falso 9 imparável dos tempos de Guardiola. Era o capitão que ditava o ritmo, que escolhia os momentos certos para aparecer, que liderava pela calma e pela genialidade, mais maduro, mais humano, porém tão letal quanto sempre foi. No Qatar, vimos um Messi que abraçou definitivamente o peso da liderança. Ele falava com os companheiros, motivava, guiava. Ele estava mais ativo fora das 4 linhas do que em qualquer outro momento da carreira, mas dentro de campo seguia sendo o gênio insubstituível, o homem que fazia a diferença nos detalhes. Aos 35 anos, Messi conquistou o troféu que sempre lhe escapou. E mais do que isso, conquistou a eternidade. Com a Copa do Mundo de 22, não havia mais discussão possível. Ele não era apenas um dos maiores da história. Era para muitos o maior. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi, na sua opinião, o maior auge da carreira de Messi? O falso 9 sob o comando de Guardiola, o líder do trio MSN, o Messi solitário de 2019 ou o campeão do mundo em 2022? Na minha opinião, a melhor versão do argentino que eu vi foi a da temporada 18-19, onde ele estava mais maduro, mais eficiente e ainda assim tão mágico como nunca. Foi um verdadeiro exército de um homem só, num Barcelona que já apresentava sinais de um projeto esportivo muito ruim. Mas e você? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, junto com seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!